Eu abri a porta de casa achando que ia encontrar o Diego vendo o jogo na sala. Em vez disso, encontrei um silêncio estranho e um cheiro de perfume que não era meu. Do corredor, ouvi um riso. De mulher. Meu coração disparou. Cada passo até o quarto parecia pesar 1 tonelada. Quando eu empurrei a porta, eu vi. Os dois. Na minha cama. No meu quarto. No apartamento que eu dividia com ele. Ela em cima dele. Ele sem camisa. Os dois paralisados com o rosto branco. Era o meu namorado. E a minha melhor amiga. Por alguns segundos, ninguém respirou. Foi tão absurdo que minha mente tentou negar. Até ela abrir a boca e dizer: calma, calma. Ali, olhando para a cena que eu sempre achei que só acontecia em filme, eu entendi 2 coisas de uma vez. Eles não estavam só me traindo. Eles estavam me expulsando da vida que eu achava que era minha. Eles destruíram meu coração. E hoje se arrependem, pois viram a mulher que me tornei. Meu nome é Renata, tenho 35 anos, e essa é a história de como a minha melhor amiga roubou meu namorado. Me deixou sozinha, falada, ridicularizada, mas, sem saber, me empurrou direto para o meu recomeço. Hoje, eu consigo dizer sem medo de parecer louca. Ela achou que tinha ganhado. Ele achou que tinha saído por cima. Mas, no fim, quem se salvou fui eu. Eu conheço a Camila desde os 12 anos. Ela foi minha melhor amiga por quase 20 anos. A gente se conheceu na escola. Eu era a menina tímida do fundo da sala, que vivia de cabelo preso num rabo de cavalo, caderno organizado, medo de falar alto. Ela era o oposto. Camila era aquela menina que entrava na sala como se fosse dona do lugar. Cabelo solto, brinco grande, risada alta, sempre rodeada de gente. Um dia, um grupo de meninas começou a rir de mim porque eu tinha ido para a escola com a mesma calça do dia anterior. Não tem outra calça não, Renata? Uma delas perguntou. Vai criar raiz aí, todo mundo riu. Eu tava com vontade de enfiar a cara no chão. Camila olhou para mim, olhou para elas e falou. E vocês têm mais o que da vida, além de olhar para a calça dos outros? Pelo amor de Deus. Pegou minha mão. Vem, Renata. Naquele dia, ela me tirou de uma humilhação. Pro meu coração adolescente, aquilo foi como se ela tivesse me resgatado. Depois da aula, ela se sentou comigo no pátio. Não deixa falarem assim com você, não. Ela disse. Você é muito mais do que essa calça aí. Eu sorri, sem graça. Eu não sei responder. Ela deu de ombros. Eu respondo por você, então. E, a partir daquele momento, foi isso. A Camila virando minha voz quando eu não tinha. Ela falava por mim, escolhia por mim, me defendia, me guiava. A gente começou a fazer tudo juntas. Tarefa de casa, trabalho de escola, ir no shopping, dormir na casa uma da outra. Minhas primeiras maquiagens foram dela. Meu primeiro salto emprestado foi dela. Primeira vez que eu me senti bonita foi quando ela disse: Deixa eu arrumar você. Você tem um rosto lindo, só não sabe usar. Eu confiava nela como se fosse, sei lá, extensão da minha alma. Meus pais amavam a Camila. Essa menina é fogo, mas é do bem. Meu pai dizia. Gosto de ver ela te defendendo. Eu cresci ouvindo isso. Ela te defende, ela gosta de você, ela te protege. Eu nunca pensei. Ela também te domina, te guia, te controla. Porque não parecia controle, parecia carinho. A adolescência passou. Veio faculdade. Nós duas passamos numa universidade particular, mas em cursos diferentes. Eu escolhi a administração. Ela, publicidade. Ela dizia, você é boa com números, organização. Eu dizia, você é boa com palco, ideia, gente. A gente continuou grudada. Na faculdade, ela despertava a atenção de todo mundo. Tinha sempre alguém interessado, sempre alguma história. Você devia ficar com alguém também, Rê. Ela dizia. Esse seu coração aí tá quieto demais. Eu não sei lidar, eu respondia. Tenho medo de me machucar. Machucar faz parte. Ela piscava. Deixa que eu te ajudo a escolher um bom. Quase todos os caras que vinham falar comigo antes falavam com ela. Era como se passassem pela aprovação da Camila primeiro. Eu, naquela época, não via problema. Eu achava até bom. Ela me protege, não deixa qualquer um chegar. Teve namorado que ela não gostou e eu terminei. Se a Camila, que me conhece tanto, não foi com a cara dele. Ele não presta. Eu confiava mais no radar dela que no meu. Hoje, olhando para trás, eu vejo o tamanho da armadilha.
mas na época eu só via amizade. O tempo passou. Eu me formei. Comecei a trabalhar numa empresa de pequeno porte na área financeira. Ela foi para uma agência de publicidade, trabalhar com mídia social. Com 26 anos, eu conheci o Diego. E ele conheceu a Camila junto comigo. Porque era assim. Ninguém entrava na minha vida sem passar por ela. Eu conheci o Diego numa festa de fim de ano da empresa. Ele trabalhava num fornecedor nosso. Alto, sorriso fácil, barba bem feita. Aquele tipo de homem que parece sempre confiante sem ser arrogante. A gente conversou um pouco na festa. Ele foi educado, engraçado. No outro dia, mandou mensagem. Oi, Renata, gostei da nossa conversa ontem. Posso te convidar para um café um dia? Eu estava tão travada que respondi só depois de umas horas, pedindo a opinião da Camila antes. Olha isso! Mostrei a mensagem. Ela leu, fez uma cara de análise. Bonito. Objetivo. Gostei. Respondo o quê? Pergunta quando. Ela digitou por mim. Café é uma boa ideia. Quando você pensou? Ele respondeu rápido. Esse fim de semana, se você estiver livre. Camila sorriu. Vai. Se for uma porcaria, pelo menos você tomou café de graça. Eu fui. E não foi porcaria. Ele conversou comigo como se me conhecesse há muito tempo. Perguntou do meu trabalho, da minha família, dos meus sonhos. Falou dele, mas sem se exibir. Eu voltei encantada. Contei tudo para Camila, cada detalhe. Ela ouviu, curiosa, fazendo perguntas. Ele olhava nos seus olhos. Ele te ouviu mesmo? Ele falou de ex? Eu respondia, rindo. Parece que eu tô num interrogatório. Eu tô filtrando ele para você. Ela sorria. Quem cuida do seu coração sou eu também. Nos meses que seguiram, eu e o Diego engatamos um namoro. Ele era atento, carinhoso. Não era perfeito, claro. Tinha as manias dele, os momentos de silêncio demais. Mas, no geral, eu me sentia segura. Mostrei ele para Camila. Apresentei num bar, numa noite de sexta-feira. Cami, esse é o Diego. Prazer, ele disse, dando um beijo no rosto dela. O prazer é meu, ela respondeu, sorrindo demais. Eu juro, no começo eu não vi nada estranho. Ela brincava. Finalmente uma escolha boa, hein, Renata? Se você não quiser ele, eu quero. Ria. Eu ria junto, porque pra mim era piada. Eles se davam bem, riam das mesmas coisas. Trocavam ideias sobre tecnologia, séries, filme, música. Várias vezes nós três saíamos juntos. Eu comecei a ouvir de vez em quando: vocês são inseparáveis, alguém dizia. E era verdade. Tinha semana que eu via mais a Camila e o Diego do que minha própria mãe. Quando a relação completou 1 ano, veio a ideia maldita. A gente podia morar junto, ele sugeriu. Meu coração disparou. Morar junto? Eu tô cansado dessa coisa de cada um num canto. A gente passa mais tempo na casa um do outro do que na nossa. Sorriu. Eu quero acordar do seu lado todo dia. Falei com a Camila, claro. Diego quer morar comigo. Ela arregalou os olhos. E você quer? Quero. Você tem certeza absoluta? Acho que sim. Não é acho. Morar junto não é romantismo, Rê. É boleto, ronco, mau humor, toalha molhada na cama. Você acha que eu não devo? Ela pensou por um segundo. Eu acho que você deve fazer o que você quiser. Sorriu. Mas, se você for, vai de olho aberto. Eu fui. Alugamos um apartamento pequeno, mas bem bonitinho. Eu fiquei responsável pela parte financeira, ele pela parte de manutenção. No começo, era quase uma lua de mel. Acordar junto, fazer café, escolher filme na TV, brigar pela coberta. A Camila vinha sempre. Trouxe vinho, trouxe pizza, trouxe minha pessoa preferida. Ela apontava para mim. Sentava no sofá, tirava os sapatos, deitava. Ela tinha a chave? Não, mas sempre avisava. Posso passar aí? Pode. Eu gostava da presença dela ali. Era como ter um pedaço da minha história no meu novo lar. Com o tempo, algumas coisas começaram a se reorganizar naturalmente. Eu, que sempre fui mais na minha, comecei a ter mais iniciativa. Comecei a não perguntar tudo para Camila. Às vezes tomava decisões só com o Diego. Comprar um móvel, viajar, sair, ela percebia. Uma noite, a gente cancela uma saída porque eu estava muito cansada do trabalho. Ai, amiga, por que vocês não vão? Ela insistia. A gente ia se divertir.
Eu tô esgotada hoje, Cami. Sério. Ela fez cara de drama. Você era mais divertida antes? Eu ri, desconfortável. Antes eu tinha menos boleto. Para de desculpa. Ela olhou pro Diego. Você deixa ela te dominar? Eu congelei. Dominar? É. Ela decide tudo agora, até se vocês saem ou não. Diego deu um sorriso sem graça. Hoje eu também tô cansado. Ai, casal idoso. Ela riu. Pouco depois fomos dormir. Mas aquela frase ficou ecoando. Você deixa ela te dominar? Ela tinha mudado o roteiro. Antes eu era apática, apagada. Agora eu estava sendo a controladora. Eu comecei a reparar que toda vez que algo mudava na minha postura, a Camila tinha um comentário. Quando eu decidi fazer um curso à noite para crescer no trabalho. Nossa, você só pensa em trabalhar. Vai virar aquelas mulheres frias e focadas. Cuidado, o Diego vai cansar. Quando eu decidi ir na terapia? Vai começar a me analisar agora também? Eu, hein? Tem coisa que é melhor deixar quieta. Eu achava só que era piada. Mas eram facadas pequenas. O ponto de virada começou num detalhe. Um dia, eu cheguei do trabalho mais cedo e encontrei o Diego rindo sozinho mexendo no celular. O que foi? Perguntei. Nada, respondeu, ajeitando o aparelho. Pra quem você tá rindo assim? Só um vídeo. Peguei o celular da mão dele de brincadeira. Ele segurou com mais força. Ei, para. Naquele gesto, teve mais coisa do que na frase. Eu nunca vi você defender tanto um vídeo de gatinho. Falei, meio fria. Ele deu um sorriso forçado. Manias minhas. Aquilo acendeu uma luz amarela. Bem fraquinha ainda, mas acendeu. Um dia ele estava no banho e o celular dele apitou na mesa. Era uma notificação de mensagem. Eu, que nunca fui de mexer em celular, só olhei para as notificações. Tava escrito: Camila, você é bobo, kkkk. Meu coração gelou por um segundo. Nada demais. Eles se falavam às vezes, quando organizavam alguma coisa para mim. Aniversário, surpresa, essas coisas. Eu sabia que se seguiam nas redes, mas naquele momento me incomodou. Não era a existência de mensagem. Era o contexto. Ele andava estranho, guardando o celular com mais cuidado, rindo sozinho. E de repente, no meio disso, o nome dela. Naquela noite, na cama, perguntei: Você tem falado com a Camila? Tenho. Respondeu sem hesitar. Sobre o quê? Coisa de trabalho, besteira, assuntos aleatórios. Vocês falam muito? Não. A palavra não veio ágil demais. Ela fala de mim? Às vezes. Tipo o quê? Que tem medo de você mudar, de ficar séria, de se afastar. Ele fez carinho no meu cabelo. Vocês duas se gostam muito. Eu engoli seco. Você fala de mim pra ela? Falo. O quê? Que eu te admiro, que você é dedicada, que às vezes eu não dou conta do quanto você é madura. Eu devia ter ficado feliz, mas não fiquei, porque uma coisa começou a se desenhar na minha cabeça. Ela falando comigo de um jeito, dele de outro. Ela opinando na minha vida, falando do meu comportamento com ele, se colocando no lugar de alguém que me conhece mais do que eu mesma. E ele, no meio, ouvido. Passaram-se alguns meses. Eu estava num ponto em que tinha meu trabalho estável, morava com um homem que eu amava. Tinha uma melhor amiga constantemente presente. Por fora estava tudo perfeito. Por dentro, um barulho. Muita coisinha pequena, repetida. Piadas da Camila sobre eu ter engordado um pouco, comentários dela sobre o quanto o Diego era gente boa demais até. O jeito que ela olhava para mim quando eu discordava dela. Um dia veio o meu aniversário. Eu estava animada. Eu sempre amei comemorar aniversário. Camila disse: Deixa comigo. Esse ano você não vai fazer nada. Eu organizo tudo. Eu hesitei. Não precisa, amiga. Precisa sim. Você vive ocupada, cansada, preocupada. Deixa alguém cuidar de você um pouco. Eu cedi. Ela organizou um churrasco na área do prédio. Chamou meus amigos, primos, colegas de trabalho e, claro, o Diego. No dia, estava tudo lindo. Decoração, bolo, música. Ela se esforçou de verdade. Eu fiquei emocionada. Em determinado momento, depois de alguns drinks, ela chamou todo mundo e disse: Gente, silêncio. Quero falar da aniversariante. Eu sorri sem graça. Lá vem vergonha, falei.
Ela subiu numa cadeira, pegou-lhe o microfone da caixa de som. Sim, ela trouxe microfone. Essa aqui, apontou para mim, é a Renata, minha melhor amiga desde que usava a calça repetida 2 dias seguidos. Todo mundo riu. Eu ri também, mas por dentro doeu um pouquinho. Ela continuou. Eu vi essa menina crescer. Vi ela chorar por notas baixas. Vi ela chorar por homem que não prestava. Vi ela virando adulto sem querer ser. Olhou para mim com carinho. E hoje eu vejo ela aqui, com esse homem maravilhoso. Apontou para o Diego. Com esse emprego estável, com essa vida organizada. Dá orgulho. Aplausos. Ela sorriu mais. Só que, às vezes, eu sinto falta da Renatinha doida que topava tudo, que me ligava para ir no cinema de última hora, que chorava no meu colo quando levava fora. Fez uma cara de drama. Agora ela é toda agenda, toda séria, toda comprometida. Se eu quiser ver essa mulher, tenho que marcar horário com antecedência. Risos na roda. Eu sorri sem graça. Ela virou pro Diego. Ainda bem que você aguenta essa mulher, viu? Porque tem que ter paciência. Todo mundo riu. Eu senti o rosto queimar. Ela completou. Brincadeiras à parte, amiga, eu te amo. E se algum dia esse homem mexer com esse coração que eu tanto cuidei? Virou para ele. Eu mesma puxo a orelha. Todo mundo aplaudiu. Por fora, parecia um discurso de amiga sincera, divertida, protetora. Mas, por dentro, eu senti pontadas. Calça repetida? Eu chorar no colo dela. Eu ser séria, chata de agenda. A frase, ainda bem que ele aguenta. Mais tarde, quando a festa foi esvaziando, eu falei com ela. Você pegou pesado, hein? Comentei, rindo de nervoso. Com o quê? Com as piadas. Calça repetida, eu chorando. Ele te aguentar? Ela deu de ombros. Ai, amiga, isso é intimidade. A gente só faz isso com quem ama. Eu sei, mas... Você tá sensível, Renata. Ela me abraçou. Não deixe a terapia te transformar numa pessoa que vê problema em tudo, não. Daqui a pouco você vai achar que eu tô te humilhando. Riu. Eu engoli seco. De novo, aquele recadinho. Se você se incomodar, o problema tá em você. Eu voltei para casa nesse dia com o Diego. Ele estava alegre. Foi bonita a festa, ele disse. Foi. A Camila se esforçou. Se esforçou? Parei na frente do espelho, tirei a maquiagem devagar. Você não acha que ela passou um pouco do ponto? Perguntei. Em quê? No discurso. Ele pensou. Ah, é o jeito dela. Falar que você me aguenta? Ele riu. Eu aguento mesmo. Não é isso, Diego. Posso ser sincero? Pode. Eu acho que você tá com muita coisa dentro de você. Qualquer brincadeira pesa. Então eu sou exagerada? Não falei isso. Não precisa falar. Eu entendi. Deitei, engolindo aquilo. Eu estava num ponto em que minha amiga dizia que eu estava sensível demais. Meu namorado dizia que eu estava carregada, vendo peso em tudo. Eu mesma começava a duvidar se o problema não era só comigo. Foi aí que as coisas começaram a descer ladeira. Pouco tempo depois, num sábado qualquer, a Camila mandou mensagem. Amiga, posso passar aí? Tô precisando desabafar. Eu estava arrumando a casa. Respondi. Pode. Diego também tá aqui. Ela. Melhor ainda. Tô com saudade dos dois. Ela chegou com uma sacola de salgadinho e refrigerante. Tô um lixo hoje, ela disse entrando. Nem me arrumei. Mesmo lixo, ela estava linda. Era o que eu sempre pensava. Sentamos os 3 no sofá. Ela começou a falar. Tô cansada de ser opção de homem. Ninguém me leva a sério. Só querem curtir, sair, transar. Quando é pra namorar, vão atrás das boazinhas. Olhei pro Diego de canto. Ele coçou a barba, desconfortável. Ela continuou. Às vezes eu invejo vocês. Sorriu. Esse casal estável, rotina, arroz com feijão, deve ser bom também. Eu ia dizer algo, mas ela continuou. Mas também deve ser um saco às vezes. Riu. Eu senti uma pontada. Diego, talvez para aliviar, falou. Todo tipo de vida tem seu lado bom e ruim. Ela olhou para ele. E o que é ruim da sua? Ele pensou. Às vezes a cobrança. Eu me impertiguei. Cobrança de quem? Ele percebeu a armadilha. De mim mesmo. Eu me cobro muito para ser um bom companheiro. Ela franziu a testa. E você acha que você é? Ele deu uma risadinha. Eu tento.
Ela virou para mim. Ele é, amiga? Eu senti que estava numa entrevista. É sim. Ela sorriu. Então você tem um homem raro. Pausa. Se jogar fora, me avisa. Os dois riram. Eu sorri por educação. Mas, por dentro, eu estava irritada. Comecei a entender que atrás das piadas tinha um veneno. Atrás das brincadeiras tinha verdade. Ainda assim, eu seguia. Até que um dia, a bomba estourou. E não foi numa cena dramática de filme. Começou num detalhe bobo. Uma sexta à noite, eu combinei com o Diego da gente assistir filme em casa. Tô cansada, não quero sair, falei. Quando eu sair do trabalho, passo no mercado, compro pipoca e a gente faz sessão cinema aqui. Ele sugeriu. Fiquei toda feliz. No fim da tarde, Camila mandou mensagem. Amiga, vai ter um barzinho hoje com o pessoal da faculdade. Vamos? Respondi. Hoje não, Cami. Combinei com o Diego de ficar em casa, ver filme. Ela. Leva ele? Eu. Ele tá cansado também. Vamos ficar de boa hoje. Ela mandou um áudio. Nossa, vocês viraram um casal setentão mesmo. Mas tá. Se arrepender, eu tô lá no bar do Zeca. Deu o endereço. Às 7, o Diego mandou mensagem. Tive um pepino aqui no trabalho. Vai atrasar, mas chego. Às 8, nada. Às 8:30, nada. Mandei. Tá tudo bem? Ele. Tô resolvendo coisa aqui ainda. Talvez fique muito tarde. Não quero te fazer esperar acordada. Pode ir dormir se quiser. Eu não queria dormir. Queria ele ali. Fiquei vendo TV sozinha, ansiosa. Até que, perto das 10 da noite, meu celular apitou. Era um story da Camila. Ela numa mesa de bar, rindo, gente em volta. Naquela rápida passagem, num segundo, eu vi um pedaço de braço que conhecia. Revi de novo. Parei. Pausei no máximo que dava. Era ele, o Diego, sentado ao lado dela, meio de costas, rindo. Meu estômago virou. Desliguei o story. Abri de novo. Parei de novo. Era ele. Ele no bar. Com ela, enquanto eu estava em casa esperando com pipoca que nem chegou. Meu corpo inteiro começou a tremer. A respiração ficou curta. Na hora, a primeira coisa que veio na cabeça foi: vou ligar pro Diego. Mas eu respirei. Parei. Ligar ia gerar o quê? Mentira, desvio, desculpa. E eu peguei o celular, abri a conversa com a Camila e mandei. Esse bar do Zeca tá animado, né? Ela respondeu rápido. Tá ótimo, kk. Devia ter vindo. Eu respirei fundo. Quem tá aí? Ela. Um povo da faculdade, uns amigos que você nem conhece por quê. Eu fiquei olhando pra tela. Eu podia mandar. Eu vi o Diego aí. Engraçado, ele estava resolvendo pepino no trabalho. Vocês estão me achando de idiota? Mas algo dentro de mim segredou. Não mostra ainda o que você viu. Observa. Respondi. Curiosidade se diverte. Ela mandou um coração. Depois disso, eu não consegui mais ver TV. Fiquei andando pela sala de um lado para o outro. Às 11:30, Diego mandou. Cheguei em casa. Morto. Amanhã a gente se vê, amor. Te amo. Eu senti uma náusea. Ele chegou em casa. De onde? Do bar? Do trabalho? Da casa dela? Eu respondi seco. Boa noite. Parei. Na manhã seguinte, a Camila apareceu na minha porta às 10. Oi, amiga. Entrou sem pedir. Ontem foi ótimo. Eu encarei. Eu vi. Como assim, viu? Seu story. Ela sorriu. Tava cheio, né? Cheio de gente. Inclusive o Diego. A cor saiu um pouco do rosto dela. Você viu? Ela riu nervosa. Ele apareceu? Apareceu. Um pedaço, mas apareceu. Cruzei os braços. Você quer me contar? Ela mudou de expressão rapidinho. Não foi nada demais. Pra você pode não ser, pra mim é. Ela caiu no discurso ensaiado. Amiga, você estava cansada, não queria sair. Eu fui, encontrei o Diego lá por acaso. Ele mandou mensagem perguntando do bar, perguntei onde ele estava, ele falou que ia passar lá para tomar uma cerveja. E ele não pensou em me contar? Ele falou que você estava cansada, que não queria te encher. Então ele resolveu encher o bar com você. Rê, você tá parecendo ciumenta. E você tá parecendo desonesta. Ela arregalou os olhos. Desonesta? Você sabia que ele ia lá. Sabia que eu estava em casa esperando. Não falou nada. Eu não sou mãe dele, Renata.
Tenho que avisar tudo o que ele faz? Não. Olhei firme. Mas melhor amiga minha não se encontra com meu namorado escondido e depois finge coincidência. Ela ficou sem graça. Vocês estão escondendo o que de mim? Silêncio. Ela levantou o queixo. Nossa, a terapia te deixou bem desconfiada mesmo, hein? Essa frase era a arma preferida dela. Tudo que me incomodava, ela jogava nas costas da terapia. Como se eu tivesse inventando problema onde não tinha. Eu respirei fundo. Eu não sou idiota, Camila. Eu quero só saber se tem mais coisa aí. Não tem. Você jura? Juro. Eu fiquei olhando para ela por um tempo e percebi algo. Ela evitava encontrar meu olhar direto. Olhou para os lados, mexia no cabelo, dava risada nervosa. Aquilo, para mim, foi mais forte que qualquer palavra. Eu não estava pronta para saber ainda. Parte de mim ainda negava. E ainda assim, uma fissura se abriu. Naquela semana, a Camila começou a aparecer menos. O Diego, mais calado. Eu me sentia excluída de uma conversa que estava acontecendo sobre minha própria vida. Ela marcava de sair comigo e desmarcava. Ai, amiga, surgiu um freela de última hora. Ai, precisei ajudar minha mãe. Ai, tô morta hoje. Enquanto isso, eu via nas redes Ellen Bar, Ellen Show, Ellen Café, não sempre com ele, claro, mas algumas vezes sim. Até que chegou o dia em que a verdade saiu à tapa. E foi num cenário que eu nunca vou esquecer. Era um sábado. Eu tinha marcado de ir com minha mãe na casa da minha tia, levar uns documentos. O Diego disse: vou ficar em casa, ver uns jogos. Voltei para casa umas 5 da tarde. Quando abri a porta, senti um cheiro de perfume forte. Não era o meu, não era o dele. Balancei a cabeça. Deve ter ficado da minha roupa. Entrei na sala e ouvi um barulho vindo do quarto. Um riso. Feminino. Meu sangue gelou. Caminhei devagar. Cada passo parecia pesar toneladas. Na porta do quarto, eu parei. Ouvi. Para, Diego. Uma voz que eu conhecia melhor do que qualquer outra. Abri a porta de uma vez. E o que eu vi ficou gravado. Os dois na minha cama. Lençol enrolado. Ela em cima dele. Ele sem camisa. Os dois com o rosto em choque. Por alguns segundos, ninguém falou nada. A imagem era tão absurda que minha mente demorou a acreditar. Não era um filme. Não era um pesadelo. Era o homem que eu amava. Com a mulher que eu sempre chamei de irmã. Na minha cama. No meu quarto. No apartamento que eu pagava a metade. Eu fiquei muda. Eles também. A primeira a reagir foi ela. Calma. Calma. Eu ri. Um riso desesperado. Calma? Virei pro Diego. Fala alguma coisa. Ele levantou na maior confusão, puxando o lençol. Isso é o quê? Apontei. Ele gaguejou. Não é o que parece. Eu ri de novo. Essa é a frase que vocês combinam no curso de canalha duplo? Ela levantou da cama, usando o lençol para se cobrir. Pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Explicar o quê? Não é de hoje que... Que o quê? Que você queria ele? Não. Pausa. Eu sempre estive do seu lado. Essa parte foi um tapa. Você tá do meu lado, Camila? Você tá no meu namorado. No meu lado você nunca esteve tanto assim. Ela começou a chorar. Não fala assim. Como você quer que eu fale? O Diego tentava se aproximar. Renata, eu errei feio. Vocês dois erraram, gritei. Na verdade, não. Vocês não erraram. Vocês fizeram escolhas. Olhei para ela. Você escolheu me trair com ele. Olhei para ele. Você escolheu me trair com ela. Os dois falavam ao mesmo tempo. Foi sem querer. Não foi assim. Aconteceu. Eu levantei a mão. Para. Fiquei alguns segundos respirando. Meu corpo tremia tanto que eu achava que ia desmaiar. Sentei na beira da cômoda porque as pernas fraquejavam. Falei baixo. Há quanto tempo? Silêncio. Quanto? Tempo. Olhei para um e para outro. Ela baixou a cabeça. Ele engoliu seco. Algumas semanas. Ela respondeu. Alguns meses. Ele falou. Os dois se olharam assustados. Que lindo! Eu disse, amarga. Nem na mentira vocês combinam. Ela chorava.
Foi num dia que a gente saiu, você não quis ir, a gente bebeu demais. E por que não parou depois disso? Eu não sei. Sabe sim, corrigi. Porque vocês gostaram. Ele tentou justificar. Eu tava me sentindo distante de você. Você tá tão focada no trabalho, tão séria. E ela, o quê? Diversão? Ele calou. Você não me traiu só com o corpo. Eu continuei. Você me traiu com a pessoa que eu mais confiava. Olhei para Camila. Você tinha homem do mundo inteiro para escolher. Ela levantou o rosto, vermelha. Eu não escolhi Rê. Escolheu. No dia em que respondeu a primeira mensagem. No dia em que marcou o primeiro encontro escondido. No dia em que entrou nesse apartamento sabendo que eu existia. Ela chorava cada vez mais. Você não sabe como é se sentir sozinha, rejeitada, sempre a segunda opção. Eu sei, minha voz saiu firme. Eu tô sentindo isso exatamente agora, graças a vocês dois. Silêncio pesado. Eu me levantei. Vocês vão sair agora. Agora. Minha voz saiu num tom que eu mesma estranhei. Ele começou a catar as coisas. Ela hesitou. Amiga, por favor, não me chama de amiga. Foi como um corte final. Você matou essa palavra. Ela pegou a roupa, entrou no banheiro, se vestiu, saiu com o rosto destruído. Antes de ir, tentou tocar meu braço. Eu te amo, eu puxei. Você se ama. Olhei fundo. E mesmo assim, nem de você cuidou, porque uma pessoa que se respeita nunca faria isso com ninguém. Ela saiu. Ele saiu logo depois, com uma mochila nas costas. Depois a gente conversa, por favor. Ele implorou. Não tem depois. Fechei a porta. Quando o silêncio veio, ele veio pesado. Eu olhei para o quarto, a cama desarrumada, os lençóis amarrotados. A minha vontade era tacar fogo em tudo. Mas eu sentei no chão do corredor. E chorei. Chorei como eu nunca tinha chorado na vida. Não era choro de lágrima só. Era choro de soluço, de dor física, de querer arrancar o peito. Eu não chorava só pelo que eu tinha visto. Eu chorava por tudo que veio junto. A confiança jogada no lixo, as piadas dela que agora tinham outro sentido, as mensagens que eu achava inocentes, o story no bar, a sensação de que todo mundo, menos eu, sabia de alguma coisa. Eu me encolhi no chão, abraçando os joelhos. Lembro de pensar, eu sou burra, eu sou cega, como eu não vi isso, como eu não percebi? Eu demorei horas para levantar. Quando levantei, senti minha cabeça latejando, os olhos ardendo. Comecei a catar coisas. Peguei a roupa de cama, enfiei num saco. Não joguei fora naquele dia, mas tirei do quarto. Fiquei andando pela casa sem saber o que fazer. No dia seguinte, acordei inchada. A notícia já tinha corrido. Camila mandou mensagem. Me perdoa. Eu tô morrendo. Eu não queria te machucar. Eu não respondi. Diego mandou. Eu errei. Me sinto a pior pessoa do mundo. Eu te amo. Foi um erro. A Camila não significa nada. Eu tô perdido. Eu também não respondi. Começaram a pipocar mensagens de conhecidos. Amiga, tô aqui pra você. Fiquei sabendo. Que horror! Eu nunca imaginei isso da Camila. E junto com isso, começaram as outras. Mas também você vivia com os dois pra cima e pra baixo. Cuidado com essa proximidade demais. Homem e mulher não são amigos assim à toa. A própria culpa social vinha bater na minha porta. Por alguns dias, eu não quis ver ninguém. Fiquei em casa. Só saí para trabalhar porque não tinha como faltar. No trabalho, eu fingia normalidade, mas por dentro, eu estava destruída. À noite, chegava, tirava o sapato e deitava no sofá, olhando para o teto. Minhas amigas ficavam insistindo. Vamos sair. Vem dormir em casa. Você não pode ficar sozinha assim. Mas eu não queria barulho. Eu estava em choque. Na terceira noite, minha mãe apareceu na minha porta. Abre, Renata. Eu abri. Ela me olhou e o rosto dela disse tudo. Vem cá, filha. Eu desabei no colo dela. Eu fui idiota, mãe. Não, você foi traída. É diferente. Como que ela foi capaz? Eu repetia. Como? Porque gente ferida e vazia faz isso. Não é sobre você, é sobre ela. E sobre ele também. Eu soluçava. Eu confiei nos dois. Eu entreguei tudo que eu tinha. Eu sei.
Ela fez café, sentou comigo na mesa. Você tá se sentindo como? Perguntou. Sozinha. Ridícula. E com medo de quê? De nunca mais confiar em ninguém. Ela respirou fundo. Renata, eu queria te poupar, mas não posso. Quando eu tinha sua idade, eu passei por algo parecido. Eu a encarei, surpresa. Minha melhor amiga, meu namorado... Sério? Sério. Ela deu um sorriso triste. Na época, eu achei que eu nunca mais ia ser a mesma. E não fui. Isso é ruim. Não. Ela segurou minha mão. Eu fiquei melhor. Pausa. Não porque eles fizeram isso, mas porque, a partir dali, eu parei de me dar por inteiro para quem não tinha estrutura para segurar. Eu ouvi aquela frase como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto abafado. Parei. Respirei. E como você saiu disso? Perguntei. Na marra. Não teve milagre. Mas teve uma coisa. Eu parei de viver em função de quem me feriu. Depois que minha mãe foi embora, eu fiquei pensando muito. Eu estava isolada. Não só porque as pessoas se afastaram, mas porque eu mesma tinha me afastado. Eu deixei de ir nos lugares onde eu sabia que veria a Camila. Deixei de frequentar roda de amigos em comum. Deixei de postar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu fizesse, eu pensava, ela pode estar vendo. Ele pode estar vendo. Um dia, eu sentei com minha terapeuta e falei, eu tô com medo de sair de casa. Por quê? Porque eu tenho a sensação de que todo mundo sabe, todo mundo comenta, todo mundo tem opinião. Talvez saibam mesmo, ela respondeu, sem me passar a mão na cabeça. Mas isso significa que a vergonha é sua? Não. De quem é? Deles. Então por que você está carregando? Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. Você foi vítima de uma traição dupla, não dourou. Isso dói no lugar mais profundo, amor e amizade. Encarou. A traição deles mostrou quem eles são. Agora você precisa decidir quem você vai ser depois disso. Eu perguntei com raiva. Mas por que dói tanto, doutora? Porque, além do que eles fizeram, você também se abandonou junto. Como assim eu me abandonei? Você se isolou, se escondeu, deixou de fazer as coisas que gosta com medo do olhar dos outros. Você deixou a narrativa deles definir como você se enxerga. Essa parte me cortou. Ela propôs um exercício. Me fala 3 coisas que você fazia antes e parou depois da traição. Pensei. Eu desenhava. Ela franziu a testa. Desenhava? É, coisa minha. Nada demais. Eu gosto de desenhar desde pequena. E por que parou? Não sei. A vida foi ficando corrida. A Camila dizia que eu perdia tempo com isso, que não dava dinheiro. Mas 2 coisas. Eu cantava sozinha em casa. Colocava a música alto, ficava cantando. Parou por quê? Não sinto vontade. Mais uma. Eu amava montar mesa de café bonitinha de fim de semana. Coisa boba, mas eu gostava. Ela anotou. Essas 3 coisas têm algo em comum. O quê? Elas são suas, só suas. Não dependem do Diego, nem da Camila, nem de ninguém. Sorriu. Quando você se envolveu demais com eles, sem perceber, você foi deixando de lado o que era só seu. Eu senti um nó na garganta. Ela continuou. Você tá numa fase de luto. É normal chorar, se recolher. Pausa. Mas em algum momento, Renata, você vai precisar escolher entre ficar parada olhando para o buraco que eles deixaram ou começar a reconstruir a partir do que ainda existe em você. Eu voltei para casa com essa frase ecoando. Naquela noite, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu abri uma gaveta antiga. Lá tinha um caderno de desenho. Folhas com rostos, flores, casas, olhos. Abri uma delas. Era um desenho meu e da Camila, de quando eu era adolescente. Nós 2 de mãos dadas, escrito em cima, pra sempre. A palavra pra sempre rasgou alguma coisa em mim. Eu peguei uma caneta. Parei. Ao invés de rasgar o desenho, fiz outra coisa. Desenhei outra Renata. Sozinha. No canto da folha. Em pé. Com o braço cruzado. Cabelo solto. E escrevi. Pra mim. Foi simbólico. Eu deixei de lado por uns minutos e pensei. Se eu não tivesse ninguém na minha vida agora, se não existisse Diego, nem Camila, o que eu faria hoje à noite? A resposta veio na hora. Desenhar. Peguei lápis, tinta, folha. Comecei a desenhar. Horas passaram. Quando vi, era madrugada. Eu estava com o coração mais leve.
Não porque eu tinha esquecido a dor, mas porque por alguns minutos eu tinha lembrado quem eu era. Além da mulher traída, além da amiga enganada. Nos dias seguintes, desenhei mais. No domingo, montei uma mesa de café bonitinha só pra mim. Coloquei uma música e cantei baixinho. Pareciam coisas bobas, mas eram pedaços meus voltando. Um dia, uma colega de trabalho viu uns rabiscos meus num papel. Você que desenhou isso? Foi. Gente, que lindo. Por que você tá nessa empresa e não tá em algum lugar usando isso? Eu ri. Ah, isso é só hobby. Hobby nada. Você devia postar. Eu postar onde? Na internet, ué. Cria um perfil. A ideia me deu medo. Ah, não. Camila vai ver, Diego vai ver, vão achar que eu tô... sei lá. Ela olhou séria. Até quando sua vida vai ser decidida pelo que a Camila e o Diego pensam? Aquilo foi um soco. Nesse mesmo dia, chegando em casa, eu criei um perfil anônimo numa rede social só para desenho. Não coloquei nome nem foto minha. Só desenhos. Primeiro, coisas pequenas. Uma xícara, uma janela, uma mulher sentada num banco de praça. Comecei a postar. No começo, ninguém via. Mas aquilo não era sobre número. Era sobre eu colocar algo no mundo que fosse meu. Com o tempo, uma ou outra pessoa começou a curtir. Que lindo! Você vende? Faz encomenda! Eu ria. Gente, não é assim não. Mas uma semente foi plantada. Um dia, uma moça mandou mensagem. Oi, eu amo seus desenhos. Você faria um pra mim personalizado? Queria algo pra capa do meu canal. Eu pago. Eu li, eu pago e quase surtei. Meu Deus, alguém quer pagar por isso? Ria sozinha. Respondi, meio sem jeito. Eu nunca fiz nada profissional, mas posso tentar. Ela me contou o que queria. Eu desenhei. Fiz com o maior carinho. Quando entreguei, ela respondeu: Ficou perfeito. Quanto é? Eu não fazia ideia. Ah, me dá o que você achar que vale. Ela mandou um valor que, para mim, naquele momento, parecia muito. Eu sentei na cama, olhando para a transferência. Eu tinha acabado de ganhar dinheiro com algo que sempre me disseram que era perda de tempo. Camila, quantas vezes tinha rido quando me via desenhando? Isso aí não paga a conta, Renata. Larga de ser inocente. Vai estudar outra coisa, mulher. E ali eu estava vendo que sim, aquilo poderia pagar alguma coisa. Mais do que isso, poderia pagar uma parte da minha autoestima. Captei mais encomendas. Poucas no começo. Eu ainda estava na empresa. Desenhava à noite, de madrugada, era cansativo, mas me dava uma alegria que eu não sentia desde antes da traição. Um dia, minha chefe me chamou na sala. Renata, eu vi um negócio. Na hora, gelei. O quê? Uma arte que a Ana do marketing me mostrou. Ela mandou num grupo dizendo: Gente, olha esse perfil que faz desenho, tô pensando em contratar. Abriu o celular. Era o seu perfil. Eu gaguejei. Eu criei... é meio... Ela me encarou, sorrindo. Você é muito melhor do que parece esse meio... Pausa. Você já pensou em trabalhar com isso de verdade? Meu coração se acelerou. Não. A gente está precisando de alguém para cuidar de algumas peças gráficas internas. Nada muito complexo. Mas você podia começar oficialmente por aqui. Sorriu. Que tal? Naquele dia, eu saí da sala com a sensação de que o universo estava me cutucando. Camila tinha passado a vida inteira me dizendo: desenho não dá em nada. Uma chefe que mal me conhecia pessoalmente, além do profissional sério, estava ali dizendo: você podia começar por aqui. Eu aceitei. Continuei na função administrativa, mas comecei a fazer peças internas para a empresa. Layout de comunicado, arte de eventos, material para redes sociais. Os elogios começaram. Você que fez isso? Que lindo! Nossa, ficou com a nossa cara. Eu me sentia útil de um jeito diferente. Não era só útil porque sabia planilha. Era útil porque algo que saía de dentro de mim tinha valor. Paralelo a isso, eu estava montando, aos poucos, um portfólio. Sem perceber, eu estava me transformando em designer. Não daquele jeito tradicional, concurso caro, faculdade específica, mas na marra, na experiência. Enquanto eu crescia, Camila me mandava de vez em quando mensagens. Eu tô morrendo de saudade. Você era minha melhor amiga. Eu tô fazendo terapia. Eu sei que não mereço seu perdão, mas eu queria pelo menos poder te olhar na cara um dia. Eu li cada uma.
Respondi poucas. Quando respondi, foi algo assim: eu não tenho ódio de você, mas eu preciso de distância, por mim, não por você. Ela insistiu menos com o tempo. Do Diego também vinham mensagens. As clássicas: eu estraguei tudo. Eu me arrependo todo dia. A Camila não significou nada, foi coisa de momento. Eu troquei uma história por um impulso. Eu olhava, respirava e apagava. Uma vez ele tentou jogar a responsabilidade em mim. Você se afastou, você mudou, você ficou fria. Eu estava carente. Eu quase respondi na hora, mas preferi não alimentar. Silêncio também é resposta. Os meses passaram. 1 ano depois da traição, eu era outra mulher. Não porque eu tinha esquecido. Eu lembrava. Mas eu lembrava de um outro lugar. Eu. Tinha um perfil de desenho com clientes fixos. Tinha uma função nova na empresa. Tinha uma rotina só minha, que não dependia mais de ninguém para ser feliz. Tinha pouquíssimas pessoas por perto, mas todas reais. Ainda assim, me faltava uma coisa: fechar a ferida com palavras. Não para eles, para mim. Minha terapeuta sugeriu: escreve uma carta? Para quem? Para Camila e para o Diego. Eu não quero mandar. Não precisa mandar. Mas escreve o que ficou preso. Eu demorei umas semanas para ter coragem. Quando sentei, as palavras saíram sozinhas. Escrevi: Camila, você foi a primeira pessoa a me defender na escola. Você me fez sentir bonita pela primeira vez. Você me deu a mão quando eu achei que ninguém nunca ia me escolher para nada. E é exatamente por isso que sua traição doeu tanto. Porque não foi só meu namorado que você levou. Você levou a imagem da menina que eu fui com você. Você levou uma parte da minha história. Você me convenceu por anos de que você era a minha proteção. Mas lá no fundo, você também era a pessoa que mais sabia onde me atingir. Você falava de mim pro mundo como a tímida, a boazinha, a séria demais. E sem perceber, eu também comecei a me ver assim. Até o dia em que eu encontrei você na minha cama com o Diego. Naquele dia, eu descobri que eu não era a boazinha fraca. Eu era a forte que suportou ver tudo aquilo, e mesmo assim não desceu ao seu nível. Você achou que tinha levado meu homem. Mas o que você carregou foi o lixo que ele escolheu ser naquele momento. O que ficou comigo foi o que vocês nunca vão ter. O coragem de me encarar no espelho sem vergonha do que eu fiz com alguém. Você me empurrou para o meu abismo, mas, sem querer, me empurrou também para o meu voo. Por sua causa, eu tive que me olhar. Tive que resgatar meus desenhos, meu talento, minha voz. Tive que aprender a viver sem ser sombra de ninguém. Eu não te desejo o mal, mas também não te desejo aqui. Pro Diego, escrevi menos. Você me jurou fidelidade com a boca cheia, mas eu vi quem você é com o corpo inteiro. Não foi a Camila que te levou de mim, foi você que saiu. Quando você sentiu que não dava conta da mulher que eu estava me tornando, você correu para a familiaridade da menina que conhecia minhas fraquezas. Ela pegou o resto de você. Eu fiquei com o resto de mim e transformei em mais. Você já deve ter percebido que o barato que você teve naquele quarto saiu caro demais. Mas essa conta eu não pago. É sua. Eu não te odeio. Eu te devolvo. Para você mesmo. Eu não mandei as cartas, mas, ao terminar, eu senti como se tivesse tirado uma pedra do peito. 2 anos depois da traição, eu já tinha me organizado de outro jeito. Saí da empresa tradicional, aceitei um convite de uma agência pequena para trabalhar oficialmente como designer. Montei um cantinho de estúdio em casa. Comecei a dar oficinas de desenho para crianças no fim de semana. Uma mãe, um dia, me disse: meu filho esperou a semana inteira para vir aqui. Ele falou: hoje é o dia do desenho com a moça que enxerga a gente. Essa frase me fez chorar no banho. Moça que enxerga a gente. Um dia depois de uma oficina eu estava desmontando as coisas quando ouvi uma voz atrás de mim. Você sempre teve talento para isso? Meu corpo inteiro arrepiou. Eu virei devagar. Era a Camila. Diferente. O cabelo mais curto. Olheiras fundas. Um sorriso tímido. O que você está fazendo aqui? Perguntei gelada. Eu trouxe minha sobrinha. Ela estava numa das turmas. Eu não sabia que era você. Olhei em volta. Cadê ela? Tá ali, com a mãe dela. A sobrinha acenou. Camila me olhou emocionada. Eu tô vendo o seu perfil faz tempo. Pausa. Você tá brilhando. Tô vivendo, corrigi. Coisa que eu deveria ter deixado você fazer lá atrás. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu passei esse tempo todo com vergonha, até de pensar em olhar na sua cara.
Respirou. Eu fiz terapia muito. E quanto mais eu falava da nossa história, mais eu via que eu sempre fui apaixonada pela maneira como você confiava em mim. Ela engoliu seco. E eu destruí isso da pior forma. Eu não falei nada. Ela continuou. Eu vim aqui hoje sem saber que era você. Quando eu te vi lá na frente ensinando, animada, rindo com as crianças, fechou os olhos por um segundo. Eu pensei, meu Deus, eu tentei apagar essa mulher. Ela me encarou. Eu achei naquela época que pegar o Diego era uma maneira de provar para mim mesma que eu não era a segunda opção, que eu também podia ter o que era melhor. Deu uma risada triste. Mas o que eu peguei foi uma pessoa que aceitou trair. Suspirou. Perdi um homem que não valia isso tudo. E perdi a melhor pessoa que eu já tive na vida. Silêncio. Eu respirei fundo. Eu não quero ser, na sua cabeça, a melhor pessoa que você perdeu. Ela franziu a testa. Como assim? Eu não quero ser medida pelo que eu fui para você ou pro Diego. Olhei em volta. Eu sou o que eu faço com a minha vida hoje. Sou a mulher que desenha, que trabalha, que cuida de criança, que tem medo ainda, mas encara. Olhei para ela. Você não me apagou. Pausa. Você me acendeu. Ela chorou de vez. Você consegue me perdoar? Demorei alguns segundos para responder. Eu não acordo todo dia pensando em você. Ela pareceu levar um soco. E isso é a prova de que, de algum jeito, eu já te perdoei. Pausa. Eu só não quero mais você perto. Ela assentiu chorando. Eu entendo. Camila. Chamei antes que ela saísse. Ela olhou. Eu te desejo paz. Sorri leve. Não para você vir me procurar de novo, mas para você não fazer com ninguém o que fez comigo. Ela engoliu seco, assentiu e foi embora. Aquele encontro não me destruiu de novo. Pelo contrário, foi uma confirmação de que eu já tinha passado da fase do buraco. Alguns meses depois, do nada, o Diego me mandou mensagem. Eu não via, nem ouvia falar dele há muito tempo. Oi, Rê. Sei que eu não tenho direito nenhum de entrar na sua vida, mas eu queria te contar que, hoje, eu tô em outro relacionamento, tentando ser um cara melhor. Eu carrego muita culpa por tudo que fiz com você. Esses dias, vi seu trabalho num lugar e senti orgulho. Você sempre foi muito maior do que o que eu tinha para te oferecer. Você foi a melhor parte da minha vida. Eu perdi. Eu li, respirei e pela primeira vez respondi. Eu espero, de verdade, que você não faça com ela o que fez comigo. Se você realmente aprendeu, essa já é a única coisa que me importa. O resto, eu cuidei. Seja feliz, longe. Ele respondeu só. Você mudou minha vida, mesmo eu não merecendo. Fechei a conversa, bloqueei, não por raiva, por paz. Hoje, quando eu olho para trás, eu não me vejo mais como a mulher que foi deixada pela melhor amiga e pelo namorado. Eu me vejo como a mulher que foi empurrada para dentro dela mesma. Se a Camila não tivesse me traído, talvez eu ainda estivesse vivendo em torno da aprovação dela. Dependendo da opinião dela para saber se eu era bonita, interessante, boa, digna. Se o Diego não tivesse me traído, talvez eu ainda estivesse num relacionamento morno, aceitando pouco, tentando ser sempre a boazinha compreensiva calma. A traição dupla me deixou sozinha. Sim, mas essa solidão, que no começo parecia deserto, depois virou terreno fértil. Foi ali, sem ninguém por perto para dizer o que eu devia ou não, que eu sentei, peguei um lápis e recomecei. Primeiro, desenhando uma nova Renata no papel. Depois, desenhando uma nova Renata na vida. Eu perdi uma melhor amiga. Perdi um namorado. Perdi um grupo de amigos em comum. Perdi a ingenuidade. Mas eu ganhei. Uma profissão que eu amo, uma atividade que alimenta minha alma, a capacidade de ficar sozinha sem sentir que vou morrer. A consciência de que eu valho mais do que a opinião de qualquer um, a certeza de que eu nunca mais vou aceitar menos do que respeito inteiro. E talvez a parte mais bonita, eu ganhei a mim mesma de volta. Então, se hoje você está me ouvindo e passa por algo parecido, sua melhor amiga te deixou, seu namorado te trocou, as pessoas se afastaram e você se sente um lixo. Eu vou te dizer algo que ninguém me disse naquela época. Eles não te roubaram. Eles se descartaram de você. Eles saíram. Ficou você. E você é mais do que suficiente para recomeçar. Um dia, quem te traiu pode até perceber o que perdeu.
Vão olhar sua vida e pensar: eu podia estar ali. Mas quando esse dia chegar, quem você era com eles já vai ter ficado tão longe que nem caberia mais na pessoa que você se tornou. Minha melhor amiga roubou meu namorado. Sim, mas, sem perceber, ela também me roubou de um lugar onde eu vivia pequena. E acabou me empurrando direto para o meu recomeço.